Graça e paz, irmãos, amém? Que bom estarmos na casa do Senhor para mais um domingo celebrarmos este Deus que tem feito coisas grandiosas na minha e na sua vida. Você pode colocar de pé, por favor? Eu creio que você veio prestar um culto, e esse culto a este Deus que é digno de toda honra. Por isso nós estamos aqui. Se não for para adorar o Senhor, não tem utilidade sementia, porque a força para você foi criado é para servir ao Senhor. Então comece a celebração cantando, exaltando o Senhor. Se não for para te adorar, para que nasci. Se não for para te adorar, para que nasci? Se não for para te servir, porque eu estou aqui. Se eu quero te adorar, se não for para te adorar, para que nasci? Se não for para te servir, porque eu estou aqui. Se eu quero te adorar, Senhor, estou aqui. Você pode se aceitar neste momento. Convido você a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 63. Salmo de número 63. Salmo 63, de 1 ao 4. Nos diz assim o seguinte salmo, o salmo de Davi. Ó Deus, Tu és o meu Deus, eu te busco intensamente, a minha alma tem sede de Ti, todo o meu ser anseia por Ti, numa terra seca, exausta e sem água. Quero contemplar-Te no santuário e avistar o Teu poder e a Tua glória. O Teu amor é melhor do que a vida, por isso os meus lábios Te exaltarão.
enquanto eu viver, te bendirei, e em teu nome levantarei as minhas mãos. Amém? Esse é o nosso Deus, nós devemos buscar intensamente, e hoje nós estamos com um culto de finalização de campanha de missões, que tem como princípio, que tem como tema, sempre fazer discípulos. Quando nós temos isso como foco na nossa vida, nós devemos buscar ao Senhor intensamente. A nossa alma tem que ter sede do Senhor cada dia mais. Então que você venha experimentar desse Deus, porque como diz o salmista Davi, o amor do Senhor é melhor do que a vida. Então que isso seja o foco da tua vida. O amor do Senhor é melhor do que a minha própria vida. Então nesse momento nós vamos estar cantando o hino de número 46. 46 que nos diz também que Jesus um dia nos transformou. Nós estávamos perdidos e nós fomos achados. Você cante bem forte aí. Eu perdi o pecador, longe do meu Jesus. Já me achava sem vigor, a perecer sem luz. Meu estado descobriu, dando-me sua mão, e salvar-me conseguiu da perdição. Cristo me amou e me livrou, o seu imenso amor me transformou. Foi seu poder, o seu querer, sim, Cristo Salvador me transformou. Minha vida, todo ser, quero me consagrar ao seu lado. Vou viver o seu amor cantar, a mensagem transmitir aos que perdidos são. Venho todo já a salvação. Cristo me amou e me livrou, o seu imenso amor me transformou. Foi seu poder, o seu querer, sim, Cristo Salvador me transformou. Boa noite, irmãos. Boa noite. Que a graça e a paz estejam com todos. Amém? Peço aos irmãos que estejam abrindo as vossas Bíblias em 1 Coríntios 11. Como Nael disse, nós estamos finalizando a campanha de missões estaduais. Primeiros Coríntios 11, nós temos como a nossa divisa, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Amém, irmãos? Amém. O nosso tema é ser e fazer discípulos. Então, como diz o versículo, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Que a cada dia, irmãos, nós possamos realmente ser imitadores de Cristo e que nós possamos fazer discípulos onde quer que a gente esteja, seja na nossa casa, seja no nosso bairro, no nosso trabalho. Então que Deus venha sobre nós, tenha misericórdia de nós e que nós possamos realmente retribuir da mesma forma que nós fomos alcançados, que a gente consiga também fazer discípulos, para que a palavra do Senhor também chegue a outras pessoas.
pessoas. Neste momento eu passo a palavra para a Glenda. Boa noite. Boa noite. Todo mundo recebeu aí um papelzinho. Vocês já leram o nome? Alguns é uma pessoa só, outros é uma família toda. É a família missionária. E tem o nome, esse nome de cima é o nome da cidade que esses missionários estão trabalhando. Nesse momento a gente vai ter um momento de oração. Você ore pela família que você pegou. Se você quiser continuar orando por essa família, guarde o papelzinho. Ela precisa da sua oração. E eu convido a igreja a ficar de pé para a gente estar fazendo esse momento. Tenha um momento para orar pela sua família, pela família que você tem aí. E logo depois a gente vai estar, eu vou estar encerrando com uma oração também. Senhor, nós te agradecemos por estarmos aqui mais uma vez. Eu quero te agradecer, Senhor, cada oferta que nós já recolhemos até aqui, porque é para a tua obra, Deus. Nós queremos colocar diante do Senhor cada uma dessas famílias, Pai. Cada uma dessas orações, Deus, receba. Nós não sabemos o que esses missionários têm passado. Pode ser que alguns deles tenham lutas, tenham enfermidades, problemas financeiros, enfim. O Senhor sabe de todas as coisas. Mas eu oro para que o Senhor esteja abençoando a cada um na sua individualidade. Os missionários que estão sozinhos, os que estão em família, mulheres, homens, os filhos desses missionários, ó Deus, que eles possam crescer entendendo a sua palavra também, Senhor. Esteja instruindo a cada um, Pai, conforme a tua graça, conforme a tua bondade. Abençoa, Senhor, aqueles que estão ouvindo também. Que haja quebrantamento nesses corações, que eles recebam a sua palavra, meu Deus. Que eles possam conhecer o Senhor, que eles possam ser discípulos e fazer discípulos também, Deus. Esteja abençoando a cada missionário nesse momento, não só do estado de Minas, mas de todo o mundo, os de perto, os de longe, os que são perseguidos, os que são acolhidos, aqueles que estão em viagens de curto prazo e aqueles que são plantadores de igreja, jovens, adultos, não importa, cada um, Deus, de qualquer denominação, que está pregando a sua palavra. Que o Senhor esteja abençoando a cada vida individualmente o que eles precisam. Renova a alegria nos seus corações e nos nossos também. Que haja prazer nas nossas vidas em participar da sua obra. Seja orando, seja ofertando, seja sendo, indo. Nós te agradecemos por tudo que vai acontecer aqui ainda. Prepara os nossos corações para receber a sua palavra nessa noite, Senhor. Eu sou muito grata a Ti por estar aqui. Eu te agradeço, Pai, porque o Senhor nos chamou um dia. Usa as nossas vidas, que possamos ser discípulos do Senhor, Deus, para a glória do Teu nome. E no Teu nome eu oro nessa noite. Amém. Vai conseguir passar o vídeo? Os irmãos podem se assentar. Vocês vão ter a oportunidade de estar vendo, né, o vídeo dessa semana. Rio Pará
Paranaíba. Rio Paranaíba é um município brasileiro do estado de Minas Gerais. Seu nome deve-se à presença da nascente do rio homônimo nas terras de seu município. Sua população é estimada em 12 mil habitantes. A produção econômica baseia-se na agricultura pecuária, com destaque para a produção oriunda do Programa de Assentamento dirigido do Alto Paranaíba. Em 2006, foi criado um campus da Universidade Federal de Viçosa, que transformou o Rio Paranaíba na menor cidade do Brasil a abrigar um campus de uma universidade federal. Uma cidade sem nenhum trabalho batista, pronta para se render aos pés do Senhor. Desafiamos os batistas mineiros a plantar uma igreja nesta cidade. Você pode fazer isto indo, orando, compartilhando e ofertando para a expansão da obra missionária. Então, como vimos, irmãos, nessa cidade não tem nenhum trabalho batista, né? Então, para que isso aconteça, para que essas pessoas, a palavra do Senhor possa alcançar aqueles corações, temos que ter missionários que vão naquele local. Se a gente não pode ir fisicamente, nós podemos ir conforme as nossas orações, as nossas doações, né? Orando por esses missionários que Deus tem levantado e que Deus esteja sustentando. Após a mensagem, né, os irmãos vão ter a liberdade de poder contribuir, né, para que esses missionários que fazem parte, né, do campo missionário, em onde que eles estejam, em qualquer cidade, né, que esse valor levantado, né, esteja abençoando essas famílias e nesses locais também que não tem nenhum trabalho batista, né, que nós possamos estar orando, pedindo a Deus que levante pessoas, né, que vá ali naquele trabalho de frente para estar trabalhando e levando a palavra de Deus, né, naquela cidade, naquelas cidades que ainda não tem nenhum trabalho batista. Neste momento, a oportunidade está com louvor. Dando continuidade a este momento, se você puder, coloque de pé novamente. Que bom estarmos aqui, como a irmã Aline, a irmã Brenda falou, esse culto voltado para pensarmos um pouco com relação a missões, que missões não é só distante, mas é algo também dentro da nossa realidade. E essa música que queremos cantar nos diz que precisamos deixar fluir o rio de Deus em nossas vidas, para que através das nossas vidas as pessoas encontrem paz, alegria, manifestando sempre a graça do Senhor na vida das pessoas. Então fale com você mesmo melhor, deixe o Senhor, vamos lá? Flua em mim e através de mim, para que eu seja este canal nesta geração. Então, Alegria.
os sonhos e propósitos dele. Precisamos mais do Senhor, mais dele e menos de nós. Como disse João, que ele cresça, que ele seja cada dia elevado e nós diminuamos. Então, como discípulos do Senhor, precisamos dizer: Senhor, que o Senhor cresça, que a glória seja do Senhor, que o louvor seja para o Senhor, que a minha vida seja do Senhor e eu diminua. E diminua nos meus planos, talvez pessoais, que eu tanto desejo, almejo, mas está falando dos planos do Senhor. Senhor, quer viver os sonhos do Senhor, mais de ti, Senhor, mais do Senhor, mais para que o Senhor seja cada dia crescendo em nossas vidas, crescendo em cada coração. Preparar
É muito bom, irmãos, estarmos aqui. Sempre falo isso porque é um privilégio. Você está aqui, eu creio que Deus quer ministrar no teu coração, falar na tua vida. E estou na incumbência também de trazer a palavra do Senhor, a palavra que o Senhor ministrou, quer ministrar aos nossos corações nessa noite. O pastor me deu essa incumbência, de trazer essa palavra juntamente com as irmãs ali. Eu até brinquei com elas. Se não tem outro, não, se tiver, pode colocar, Mas eu creio sempre na dinâmica do Senhor, que o Senhor usa a quem Ele quer, no tempo que Ele quer, da maneira que Ele quer. Eu creio que Deus quer falar ao teu coração também nessa noite. Eu creio que nós cantamos hinos que falam no nosso coração, que deixar fluir o rio de Deus. Se não for para adorar o Senhor, para que nós servimos? Nós cantamos que nós precisamos mais do Senhor e nós terminamos cantando, eu me rendo aos teus pés. Senhor, Tu és tudo que eu preciso para viver. Então nós cantamos músicas que são maravilhosas, mas também precisamos fazer uma reflexão da nossa vida. O tema dessa noite que nós vamos projetar daqui a pouco, ele vai falar sobre isso. Mas antes, feche os seus olhos neste momento, nós acabamos de orar. Peço ao Senhor que ministre o teu coração. Eu quero apenas ser um instrumento do Senhor para abençoar a tua vida. Eu creio que Ele age das maneiras mais diversas. Ele pode falar ao teu coração, talvez uma situação que precisa ser reformulada na tua vida nessa noite. Ele pode. Ele tem o poder para transformar. E eu creio nisso. Você também crê. Senhor Deus, eu peço ao Senhor neste momento, Pai. Nós já cantamos músicas lindas, ó Pai, que expressam, ó Pai, essa necessidade de estarmos totalmente imersos, ó Pai, debaixo do Senhor, da mão poderosa do Senhor.
dizendo que nós nos humilhamos, nós precisamos nos quebrantar, nós precisamos mais do Senhor, porque a vida não terá propósito sem o Senhor na direção, no controle, em todos os setores da nossa vida, Pai. Muito obrigado. Obrigado por essa palavra, Pai. Eu creio que o Senhor me colocou aqui, porque o Senhor quer ministrar algo. Há pessoas que estão aqui neste tempo, mas há pessoas que também estão nos assistindo pelas mídias ou que posteriormente, ó Pai, assistirão, que o Senhor vai estar abençoando. Que essa palavra, Pai, mais que ela seja simples, pela minha simplicidade, ó Pai, mas ela seja poderosa, porque é Teu Espírito que pode fazer transformações em corações, ó Pai. Ajude, ó Pai, ministre sobre cada vida. É isso que nós pedimos, ó Pai. Não me esconda atrás da Tua cruz para dizer, ó Pai, eu preciso do Senhor, eu não sou nada. Não quero que essa mensagem seja uma palestra, uma reflexão apenas, mas o meu desejo, ó Pai, que o Teu Espírito Santo toque em nossos corações a partir de mim. Muito obrigado por tudo, nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. Como foi dito, o nosso tema que estamos finalizando esta noite é ser e fazer discípulos. E quando estive pensando para trazer uma palavra, eu estive pensando nesse título, que nós temos um conhecimento muito grande, um discurso muito grande de que nós somos, e às vezes até nós temos um conhecimento muito grande de como fazer discípulos. Mas a pergunta, mas a reflexão que eu levo para você e o título da nossa mensagem nessa noite é: ser e fazer discípulos. Você tem vivido isso? Ser e fazer discípulos. Você tem vivido isso? Porque, na era esse título, porque se eu colocasse apenas ser e fazer discípulos, nós ia tocar na mesma tecla, no sentido de que ser e fazer discípulos talvez esteja sob uma nomenclatura de alguém, de alguma pessoa que tem que fazer isso. Mas ser e fazer discípulos parte do princípio de cada membro, a cada pessoa que um dia foi transformada por Cristo. Ela precisa, de uma certa forma, entender o propósito de vida. E eu coloquei até, os meninos podem passar aí para mim para frente, eu coloquei uma frase que me impactou nessa tarde e eu queria deixar para você. Viver fora do propósito de Deus é andar perdido na vida. Viver fora do propósito de Deus é andar perdido na vida. Essa frase falou no meu coração, é do Marcelo Risman. Eu não conheço, mas de certa forma ela veio impactar o meu coração, porque nesse tipo de ser e fazer discípulos, se você tem vivido isso, se nós não entendermos que este é o plano de Deus para mim e para a sua vida, nós estamos perdidos. Nós estamos andando a caminhos tão largos do propósito do Senhor. E o sonho de Deus para a nossa vida é totalmente diferente. Ele quer que você entenda, compreenda, mas não apenas fique no sentimento, mas Ele quer que você também coloque isso em prática. Por isso, ser e fazer discípulos, você tem vivido isso? Se eu te desse alguns segundos para pensar e você fizesse uma reflexão da tua vida e você chegasse a um ponto de que você tem vivido realmente esse princípio de ser e fazer discípulos? Como você responderia? Não, Anael, porque isso é algo individual, que você, diante de Deus, tem que se prostrar, quem tem que se mostrar. Você tem vivido isso? Fazer, mas ser também? Essa pergunta, essa reflexão eu deixo para você. A vida não terá sentido, você estará andando perdido na vida se você estiver fora dos planos de Deus. E nós almejamos, nós desejamos tanto viver os sonhos nossos, e nós esquecemos tanto dos sonhos de Deus, dos planos de Deus. Os planos que Deus tem para a tua vida não é que você obtenha recursos, que você fique rico, que você tenha a melhor casa, que você seja o melhor empreendedor, que você tenha o melhor carro. O melhor que Deus quer para a tua vida é que você primeiro seja um discípulo e segundo que você faça discípulos, porque um e o outro caminham juntos. Não tem como você fazer discípulo se você não é um discípulo, e não tem como você ser discípulo e não fazer discípulos. Então precisamos que essas duas palavras, ser e fazer, caminhem juntos. Por isso eu quero abordar com vocês que estão aqui, com o público que nos assiste, sobre este tema, ser e fazer discípulos. Você tem vivido isso? E nesse primeiro ponto eu quero trazer para a amada igreja é que nesse ser e fazer discípulos, ele precisa vir de um encontro, de
chamado maravilhoso e surpreendente de Deus. E por isso eu convido você a abrir a sua Bíblia em Mateus 4. Primeiro ponto, um chamado maravilhoso. É um convite. Jesus sempre faz convites. Jesus sempre traz algum chamado para as nossas vidas. A pergunta é como você tem respondido. Olha como que é tão maravilhoso. Mateus 4, 18 ao 21. Mateus 4, 18 a 21. Está até ali, né? Coloquei ali. Andando à beira do mar da Galiléia, Jesus viu 2 discípulos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: siga-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram suas redes e o seguiram. Indo adiante, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Eles estavam num barco com seu pai, Zebedeu, preparando as suas redes. Jesus os chamou, e eles, deixando imediatamente seu pai e o barco, o seguiram. Isso para mim aqui é maravilhoso, irmãos. Eu não sei como você lê esse pedaço, né, desse texto, como isso se mexe com você. Porque quando o primeiro ponto, chamado maravilhoso, um convite, eu fico imaginando uma cena. Pedro e André fazendo tudo o que eles sempre fizeram na vida, pescando peixes. Pescadores de peixes, coisas que eram normais, coisas que talvez seriam passar de geração a geração, e aquilo ficaria uma rotina na sua vida. Pescador, pescador, pescador. Eu fico imaginando a cena, Pedro e André lá com seus barcos, lavando as redes, seus barcos talvez consertando, talvez de mares agitados, que talvez em alguma situação eles vivenciaram. Eu fico imaginando a cena, eles lá, e de repente aparece alguém tão misterioso, alguém que não havia se falado tanto nele. Uma pessoa que chega, mas não é uma pessoa qualquer, é uma pessoa tão maravilhosa, uma pessoa tão impactante. Esse é Jesus vindo ao encontro de Pedro e André, no seu local de trabalho, e dizendo uma palavra que ela mexe comigo: segue-me, segue-me. Jesus, ele não deu muitas explicações. Jesus não mostrou, não fez nenhum discurso, mas a maneira como ele falou mexeu no interior daqueles 2 homens, Pedro e André. E eu pergunto a mim mesmo: você aceitaria tal oferta? Largaria tudo para trás para o seguir a Jesus? Talvez uma pessoa que você apenas ouviu falar. Você tinha essa coragem? Eu creio que a maioria de nós pensaríamos 2 vezes. Como em outros momentos na Bíblia, pessoas que, para responder ao chamado de Jesus, disseram: Senhor, espere que eu vou até o meu pai, a minha família, espere, Senhor, sepultar as pessoas que são entes queridas minhas, para que depois eu siga. Mas o que eu acho mais interessante é que esses discípulos, ainda não discípulos, mas Pedro e André, eles aceitam aquela palavra, larga tudo para trás e começam a seguir o mestre. A pergunta que se faz é: seguir para quê? Pessoas que eram pescadores de peixe, e vem Jesus e diz: a partir de hoje vocês serão pescadores de homens. E naquele coração daqueles 2 homens, Pedro e André, talvez poderia levantar algumas perguntas: como nós vamos explicar para os nossos pais, para os nossos amigos, que agora nós somos pescadores de homens? Porque até então entende-se e compreende-se que nós pescamos apenas peixes, mas não homens. Mas eles ouviram a voz do Mestre, o Mestre dos Mestres, deixaram tudo que tinham para segui-lo. E eu aprendo uma coisa aqui: que todo barco é pequeno demais quando se tem o chamado de Cristo. Todo barco é pequeno demais quando Ele te chama. Você não pode continuar no barco, você tem que sair deste barco e ir em busca, seguir este Jesus, que é o Mestre dos Mestres. E os discípulos tomaram essa decisão. Eles largaram aquilo que é pequeno. O barco para eles naquele momento era uma coisa tão pequena que eles disseram: eu prefiro seguir este que talvez eu não tenha conhecimento pleno, mas eu sei que ele falou de uma maneira que tocou o meu coração. Um chamado maravilhoso.
um convite irresistível. E vai Jesus ali depois e chama Tiago e João, pescadores também. Eles estavam talvez na empresa do seu pai, Zebedeu ali, fazendo os mesmos serviços. E Jesus chega e traz alguma palavra para eles. Uma palavra que é impactante: segue-me. E eles abandonaram o barco, deixaram os seus pais e o seguiram. É tão maravilhoso. No versículo 22 fala que eles deixando imediatamente seu pai. Os relacionamentos, aquelas coisas que são tão próximas a nós, o barco, talvez a maneira de lidar e ganhar os seus recursos para depender somente e exclusivamente de Deus, através de Jesus Cristo. O chamado de Jesus jamais parou de ecoar no coração dos seres humanos. E vemos diante não somente de Pedro, André, Tiago e João, mas inúmeras vezes ao longo do século, pessoas tomando a decisão de resolverem seguir a Jesus Cristo de todo o seu coração. E eu espero que seja você que esteja aqui nessa noite, porque primeiro Jesus chama, ele faz o convite: segue-me. Seguir como? Entregando a sua vida, entregando todo o seu ser sem reservas, que ele seja o Senhor da tua vida, que ele esteja no centro da tua atenção, que ele seja mais e mais para você. Então a atitude de Pedro, Tiago, João e tantos outros nos marcam. E eu me lembro que Filipe e Mateus também, Jesus apenas falou: segue-me. Ele não diz, não falou, não trouxe nenhuma palestra dizendo como seria. Ele apenas disse: segue-me. Talvez o que você precisa nessa noite, você que nos assiste, você que está aqui neste tempo, é que você apenas tome uma atitude de seguir a Jesus Cristo. Entenda que o chamado de Jesus é totalmente diferente de todos os demais que você já recebeu durante toda a sua vida. Siga Jesus, convide Ele. Esse convite é maravilhoso, esse convite é surpreendente. O segundo ponto que eu quero tratar com todos nós aqui nessa noite é que, quando nós temos esse chamado maravilhoso, que é surpreendente, que Jesus vem ao nosso encontro, a vida que traz transformações vai produzir também em nós um relacionamento maior com Deus, vai aprofundar o nosso relacionamento com Deus, que é o ser discípulo. Primeiro eu sou chamado, primeiro eu recebo um convite do Senhor, sim ou não. Primeiro, depois ele convida você para andar com Ele. Eu creio que aqueles homens que chegaram de Jesus, eles não tiveram talvez o novo arrependimento, a justificação exatamente naquele momento que Jesus chamou. Foi no andar, no caminhar, dia após dia, que eles viram e entenderam que em Jesus eles puderam ter uma vida transformada. E eles aprofundaram nesse relacionamento com Deus. E eu convido você a abrir Lucas 14, 25 a 27. Você que não tem Bíblia, está ali. Lucas 14, 25 a 27. Esse é o preço do discipulado. Venha até Jesus, mas transformações precisam acontecer na tua vida. Nos diz o texto assim: uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este, voltando-se para ela, disse: se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Vida que traz transformação. Apóstolo Paulo, a qual também traz referência na nossa campanha de missões, nos diz que sede meus imitadores. Mas em um momento ele falou assim: se alguém está em Cristo, ele tem que ser nova criatura. As coisas velhas têm que ficar para trás e as novas têm que ser a cada dia na tua vida. E eu ouvi uma frase que também marcou muito meu coração, que fala que toda semente carrega dentro de si mesma uma grande árvore. E muitos frutos, mesmo sendo pequena, o seu futuro é grandioso. Mas para ele se tornar realidade, ela terá que morrer para si mesma. O preço do discipulado
é você negar o seu próprio eu. Para você ser um discípulo do Senhor, não está apenas na multidão, naqueles que estão perto do Senhor, é necessário que você abra mão de muitas coisas. E aqui, quando eu leio esse texto, fala que grandes multidões acompanhavam Jesus, e voltando lhes disse: se alguém vem a mim e não aborrece seu pai, vínculos tão próximos. Jesus está em algum momento falando que nós não devemos amar os nossos familiares, não. Mas ele está dizendo assim: se os nossos familiares, se as pessoas mais próximas forem mais importantes de Deus do que eu, do que o próprio Deus, está tudo errado na tua vida. Ele está dizendo que quando você tem a vida transformada e aprofunda esse relacionamento com Deus, você entende que Deus tem que ser a primazia, tem que ser o primeiro na sua vida. Então toda semente carrega dentro de si uma grande árvore, mas para que essa árvore venha a dar frutos, para que no futuro ela venha prosperar, é necessário que ela tenha que morrer para si mesma. E aqui nesse texto que eu achei tão surpreendente, é que muitas vezes nós pensamos que o vínculo está apenas com relação aos nossos familiares, pessoas que amamos. Mas aqui, Jesus diz que não podemos amar nem a nossa própria vida mais do que Ele. Talvez você tenha amado tanto você, tanto os seus planos, tanto os seus sonhos, tanto os seus desejos, tanto, que você tenha esquecido tanto de dizer não para mim, e sim para Cristo. Esse é o preço daqueles que diferenciam entre multidão e daqueles que são discípulos. Multidão agrega, quer que tenha multiplicação de pães e peixes, querem milagres, querem ver o sobrenatural de Deus, mas não querem compromisso. Querem apenas ouvirem. E talvez tenham pessoas também que estão vivenciando isso, de vir numa igreja, sentar numa cadeira ou num banco, de achar que é já discípulo do Senhor, que já faz parte, mas que ainda não abriu mão da sua própria vida, não abriu mão talvez de coisas que tanto te prendem, e diz que é discípulo de Cristo. Jesus pergunta: será que você é realmente discípulo minha? Ou você não tem vivido uma vida enganada, uma vida que talvez você tenha um princípio de ser, mas na verdade você não tem o conteúdo que é necessário ter, precisa ser. E quando eu falei sobre esse ponto, que quando você tem esse ponto com Jesus, você aproxima dele, busca esse relacionamento mais íntimo, há transformações na sua vida, eu fico lembrando Pedro, em todo o seu processo com Jesus, quando ele é chamado, eu vejo aquele homem talvez tão intenso, mas da sua maneira, do seu jeito. Eu vejo João em um certo momento dizendo: Senhor, aquelas pessoas ali não ouviram o Senhor, por que você não desce fogo e consome toda aquela cidade? Eu vejo tantas outras pessoas ali, discípulos do Senhor, que tiveram esse chamado, mas que no processo eles foram transformados. E quando chega num momento tão marcante, Jesus chegando para os discípulos dizendo: a multidão tem me deixado, a multidão tem me abandonado, vocês também não querem ir também embora com eles também, não? Eu vejo que eles dizendo: Senhor, para onde iremos, se só tu tens as palavras de vida eterna? Há uma transformação, há uma busca de um relacionamento com Deus, e quando você aproxima dele, você não é a mesma pessoa. Pedro caiu sim, mas depois você vai ver no Pentecoste Pedro clamando lá, dizendo: arrependei-vos, como a palavra que Cristo trouxe lá, porque é chegar no reino de Deus, arrependei-vos, porque é necessário para que vocês tenham Jesus no seu coração. E vejo Pedro ali dizendo: Senhor, que bom foi andar ao teu lado, ser transformado por ti, ser um discípulo. Eu posso encher, Senhor, a boca e dizer: sou um discípulo do Senhor. Eu vejo João também. João, que era esse homem que pediu para descer fogo lá, chamado os filhos do trovão. Em algum momento, ele, nessa intensidade de achar que o seu jeito era o melhor, Jesus se transformando ele. João, no percurso, na trajetória, no aproximar perto de Deus, nas transformações que Deus foi fazendo na vida dele,
ele é considerado o discípulo amado, que na noite da ceia não apenas teve esse desejo de estar no meio dos discípulos, mas ele colocou o seu ombro no peito de Jesus, dizendo: Senhor, como é bom ter o Senhor perto de mim. Senhor, como é bom ter essa intimidade com o Senhor. Como é bom saber que o Senhor transforma a mim por completo. Que bom, Senhor. Como é bom saber que o Senhor veio ao meu encontro. Senhor, eu sou teu discípulo. Eu sou aquele que o Senhor chamou. Então, quando nós temos um encontro com Deus, Ele confronta esse nosso estilo de vida. Eu vejo também um momento de Jesus dizendo para Pedro: Pedro, o que as pessoas dizem a respeito de mim? E os discípulos: um diz que é um profeta, mestre. E vocês, quem que vocês dizem que eu sou? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então há uma mudança entre ser chamado, entre ser discípulo, que vai produzir em nós frutos, que o curso de seguir verdadeiramente Jesus, ele vai se agravando ao longo da caminhada até chegar a esse momento que os discípulos foram colocados de frente por Jesus, de renúncia total, de morrer para si mesmo, de tomar a sua cruz. Esse foi o desenrolar significativo do convite que Jesus Cristo fez para eles: vinde a mim e eu farei de vocês pescadores de homens. Chegou nesse momento, e agora, discípulos? Eu chamei vocês, eu convoquei vocês, fiz um convite, vocês aceitaram. Mas se alguém quiser vir a mim, vocês têm que abandonar tudo. Vínculos, a tua própria vida como importante para tornar-se meu discípulo. E o versículo 27 diz: aquele que não carrega a sua cruz e não me segue não pode ser meu discípulo. Não pode ser discípulo de Jesus se você não carrega a sua cruz. Se você amar a sua própria vida, se você busca somente os seus planos, não pode ser discípulo do Senhor Jesus. E aí eu chego nesse terceiro ponto, que eu acho que é fundamental para nós. Que quando somos verdadeiramente discípulos de Cristo, conhecemos e cumprimos seus propósitos. Quando somos verdadeiramente discípulos de Cristo, conhecemos e cumprimos seus propósitos. E aí eu coloquei ali, não coloquei, né? Fazendo discípulos. Fazendo discípulos. Quando somos verdadeiramente discípulos de Cristo, conhecemos e cumprimos seu propósito. Qual é o propósito de Cristo em nós? Fazer discípulos. E aí eu convido você a abrir a sua Bíblia lá em Mateus 28, texto bem conhecido. Mateus 28, 19 e 20. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu tenho ordenado. Eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Você vê a sequência? Sou chamado, recebo um convite, sou transformado, eu tenho um relacionamento com Deus, mas agora eu sou convocado para a grande comissão. Uma ordenança, não é uma sugestão de Deus em Cristo Jesus para você, é uma ordenança. Se você é discípulo de Cristo, você tem que produzir frutos. João 15,8 diz que nisto é glorificado o Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Deus é glorificado quando você dá frutos, e assim você se torna um discípulo de Cristo. Então, o nosso chamado primordial não é o sucesso nesta vida, não é obter, não é acumular, é fazer discípulos. Mas entre saber e fazer há uma enorme distância. Poucos podem dizer que já produziram um fruto. Um novo discípulo, ou que atualmente estão no processo de produzir um novo discípulo para Cristo. Pergunto para você. E nós estamos vivendo isso. A Convenção Batista Brasileira e a Convenção Batista Mineira têm trabalhado a questão de igreja multiplicadora. E uma das coisas que nós temos trabalhado, batendo sempre na tecla, é: faça discípulos com relacionamentos intencionais.
a fim de que Deus seja glorificado. E este é o princípio, que quando nós somos discípulos de Cristo, nós conhecemos, mas não fica apenas no conhecer, mas nós cumprimos os seus planos, os seus propósitos. E a grande comissão está distante do dia a dia, da maioria de nós, porque as nossas ações não têm correspondido ao nosso discurso. Como podemos dizer que uma coisa é uma prioridade na nossa vida quando ela não impacta o nosso jeito de ser e de viver? Como podemos dizer que fazer discípulos é realmente importante se na nossa agenda não há espaço para fazer discípulos? Falamos que é importante, dizemos que é tão crucial como uma ordem de Cristo, mas ela não encontra-se lugar na nossa agenda. E aí, hoje, ao pesquisar na internet, alguns dados me intrigou. Em 2017, o Brasil tem sido um dos campeões mundiais em tempo de permanência na rede, na internet. Está em terceiro lugar e, em média, as pessoas ficam entre 9 horas e 14 minutos por dia conectados. 2017, eu fico imaginando essa pandemia. 9 horas e 14. 2017 também teve uma pesquisa que disse sobre as pessoas que ficam à frente da TV assistindo. E em média o brasileiro fica 6 horas e 23 minutos de frente ao televisor. 6 horas e 23 minutos. Aí eu fiz um cálculo lá, muito rápido lá, que se nós tivermos dentro desse padrão de 6 horas e 23, durante um ano nós vamos ficar 3 meses de frente a uma televisão. De frente a uma televisão. Imagina a internet. Os computadores, o celular. E aí nós falamos que nós não temos tempo. Nós falamos que não tem como abrir uma exceção na agenda aqui para fazer discípulos. Nós mentimos para nós mesmos. Nós temos tempo sim, mas esse não é a prioridade. Essa não é a prioridade das nossas vidas. Por isso precisamos focar. E aí nós ficamos pedindo, Deus, enche-me com teu poder, com teu Espírito, mas eu creio que numa dimensão que nós podemos ter uma relação. Ninguém enche o tanque de combustível do seu carro para ficar na garagem parado. É para andar. Assim também Deus não vai encher você do seu Espírito para que você fique estagnado e parado também. Precisamos estar nos despertando desse sono, dessa letargia. O valor da sua missão, você tem que pensar e entender que ela é eterna. Pessoas morrem sem Cristo, e isso fará diferença no destino eterno das pessoas. Logo, ela é mais importante do que o seu emprego, mais importante do que as suas realizações ou objetivo de vida. As consequências da sua missão irá durar para sempre, mas as consequências dos seus objetivos não. Nada que você faça pode ser mais importante que ajudar as pessoas a estabelecer um relacionamento discipulador. E esse relacionamento vai dar na eternidade com Deus. Na grande comissão, Jesus disse: ide fazer discípulos. Não é algo opcional, é uma ordenança. E eu convido você a abrir em Atos 20, 24, apóstolo Paulo. Atos 20, 24, nós lemos até na nossa escola bíblica hoje, mas esse texto é profundo. E eu convido você a abrir Atos 20, 24. Vejamos, Paulo dizendo, esse que disse que sede meus imitadores como eu sou de Cristo, ele disse assim: porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contando que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Paulo está dizendo que a vida não vale nada, porque para mim, eu tenho como princípio, como missão, cumprir, completar a carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus. De quê? De testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Precisamos urgentemente dizer, Senhor, que a nossa vida seja empregada em algo que vai sobreviver para sempre, em fazer discípulos. Então,
Precisamos entregar a Deus como se fosse uma folha em branco, com o seu nome assinado embaixo e pedindo Ele para preencher. Senhor, me ajude, me use. Senhor, me ajude a cumprir a tua missão, me ajude para que eu venha priorizar o teu reino. Me ajude, Senhor. E aí, o que significa então na prática priorizarmos ou fazer discípulos como estilo de vida? Quais ações isso envolve? Nossa igreja tem trabalhado nisso com relacionamento discipulador. E nada se substitui a influência de uma vida em outra. Às vezes entendemos que as pessoas que chegam na nossa igreja levantam uma mão e já são novos crentes em Cristo. Talvez ela tenha dito, eu quero aceitar Cristo, mas não disse, eu aceito a Cristo. Elas precisam de você, membro dessa igreja batista, ou você que nos assiste, que frequenta, membro de uma igreja evangélica, dizendo, você precisa influenciar a vida de outro. Você precisa. Então, fazer discípulos significa conduzir pessoas à salvação associada a um processo de relacionamento que é discipulador. É a palavra que é anunciada, acompanhada, junto com o relacionamento. E o pastor Diogo Carvalho, da convenção, um dos pastores, ele diz algo interessante, que se admitirmos que o Senhor Jesus nos ordenou reproduzir com outros o que Ele mesmo fez com aqueles seus discípulos, então a grande comissão nos obriga a fazer discípulos, não apenas dele, mas também de nós. Fazer discípulos de nós. É arrogância demais. Entendi a frase desse pastor no sentido de que quem discipula uma pessoa é você. Temos que ter como Cristo como parâmetro. Cristo é o parâmetro. Precisamos fazer discípulos de Jesus, sim, no sentido de levar essas pessoas ao arrependimento, à fé nele, a fim de que sejam salvas, mas também precisamos fazer discípulos de nós. O que significa isso? É desenvolver relacionamentos, é desenvolver com elas uma questão de cuidado, de ensino, de aperfeiçoamento, para que também essas pessoas sejam levadas à multiplicação. Todo discípulo precisa de um discipulador por perto, alguém que lhe sirva de referencial, de modelo. Jesus foi intencional em nos mostrar que o caminho para o aperfeiçoamento do discípulo passa por aprender com outro discípulo. Meu desejo essa noite aqui é que talvez tenha tantas pessoas que ainda não foram discipuladas nessa igreja, vem, frequenta, acha interessante, mas ainda nunca tomou uma decisão de atitude. Existem irmãos aí que você, além, irmão, de você olhar e ver essa pessoa, talvez você não tenha esse desejo, Nael, eu preciso aprender, eu quero que você esteja próximo de mim, eu quero que você cuide de mim, eu quero que você venha me ajudar nessa caminhada, porque eu quero esse Jesus. Pastor, onde tal, eu quero. Eu creio que vai aparecer pessoas para abençoar a tua vida, mas isso não se destaca somente por uma liderança, isso é papel de todo crente. Ah, não, mas eu não sei falar. Não, isso aí é uma desculpa para você. Se você se colocar na brecha, Deus vai te usar de uma maneira sobrenatural. E esse aspecto de relacionamento é fundamental. Jesus tinha apenas 3 anos de ministério. Jesus sabia que ele iria morrer. Então o que ele fez? Ele discipulava uma grande multidão, mas ele discipulava 12 homens, 12 discípulos. E aí eu vou passar rapidinho aqui no que eu quero e faço um desafio dos irmãos, a todas as pessoas que nos assistem. O que preciso ser, o que preciso fazer e falar para começar a fazer discípulos? Primeiro, ande com Deus e tenha boas referências. Primeiro ponto, ele é maravilhoso. Ande com Deus. Se você andar com Deus, as pessoas vão ter boas referências. Lembre de João Batista, quando ele vendo Jesus, disse: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus tinha boas referências. Lembre de, em momentos tão marcantes, Jesus sendo ali, no momento que era batizado por João Batista, o próprio Deus disse: este é meu filho amado em que me compraz. Ele tinha boas referências. Não apenas tenhamos um conhecimento, mas a pergunta que eu faço para você: como anda o seu testemunho? As pessoas em volta reconhecem em você uma pessoa que anda com Deus? Se alguém buscasse informações a seu respeito,
como parentes, amigos, colegas de trabalho, o que ouviria a seu respeito? A outra situação, Jesus dedicou também tempo a discípulos, a seus discípulos. E eu tomando Jesus como exemplo, Jesus desenvolvendo essa cadeia de relacionamentos discipuladores tão intensas, me mostra que no topo da lista de Jesus havia prioridades que eram pessoas. Ele chamou 12 homens para conviver com ele 24 horas durante 3 anos. Nós não conseguiremos desenvolver relacionamentos discipuladores dedicando apenas sobras do nosso tempo. Sobras. Falei que nós ficamos diante da televisão 6 horas e 23. E nós falamos que nós não temos tempo. E quando nós desafiado a esse aspecto de fazer discípulos, nós falamos que nós damos as sobras do nosso tempo. Jesus dedicou o tempo especial a fazer discípulos em potencial. Ele priorizou. Eu lembro de um momento que um dos discípulos de João disse: para onde o Senhor vai? E ele disse: vem e veja. E ele ficou, os discípulos ali, aqueles 2 discípulos ficaram o dia inteiro com Jesus. Jesus disse: vocês têm prioridade na minha agenda. O que Jesus fez? Jesus zelou também pelos seus discípulos. Essa questão de zelar é muito importante, está no raízes, a qual é um acróstico, relacionar, acolher, interceder, zelar, ensinar a palavra, solicitar contas. Zelou pelos discípulos. Discipulado envolve apenas as coisas espirituais, você fala apenas de vida espiritual, mas também do bem-estar da pessoa que você quer fazer discípulo. Lembra de Jesus? Jesus foi à casa de Pedro. Quando chegou lá, a sua sogra estava doente. Ele foi lá e curou. Ele zelou. E aí também acho tão maravilhoso quando Jesus estava ali entre os seus discípulos, eles tiveram uma controvérsia, um querendo ser maior que o outro, e Jesus pega a palavra e diz: aquele que quer ser maior, que sirva. E Jesus, quando chama eles para perto, um foi acabando, aproximando do outro. E aquela questão de ser maior acabou por ali. Também Jesus intercedeu pelos seus discípulos. E aí, interceder é orar. Não fale para Deus sobre as pessoas, mas fale de Deus, com Deus, sobre pessoas. Jesus intercedeu pelo crescimento espiritual dos discípulos. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Jesus intercedeu pelo ânimo dos discípulos. Senhor, agora eu vou para ti e digo isso enquanto estou no mundo, para que eles tenham a minha alegria em plenitude. Jesus também abençoou os seus discípulos onde eles se encontravam, no mundo deles. Jesus, em certo momento, foi até Pedro, mandou ele ir ao mar, e quando ele vai ao mar, durante toda a noite ele não pescou nada. Jesus: Pedro, vamos lançar a rede novamente? Jesus: estou cansado. Pedro, vamos. E Pedro, na obediência, Jesus foi nas suas redes e teve uma pesca maravilhosa. Jesus foi lá e abençoou ele no seu lugar. Jesus também ensinou pelo exemplo. Jesus, lá em João 4,13, a partir do versículo 14, fala que Jesus também pega ali, quando os discípulos estão reunidos ali, ele não apenas falava de amor, ele não apenas falava de servidão, mas ele pega uma toalha ali, começa a lavar os pés dos discípulos, dizendo que eu não apenas falo, eu vivo. Então, para que possamos conseguir fazer discípulos, precisamos que também a nossa vida seja um exemplo. Não apenas daquilo que nós falamos, mas também daquilo que nós vivemos. Então, depois de tudo isso, eu concluo dizendo: precisamos de pessoas que estejam dispostas a ceifar. Jesus teve grande compaixão das multidões que estavam desgarradas como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande ceifeiros para a sua seara. A multidão está à nossa volta, precisando de um olhar seu, de uma atitude sua. Apresente você para apacentar as ovelhas de Cristo. É disso que Jesus está sentindo falta ainda hoje entre aqueles que se dispõem a trabalhar para Cristo, de fazer discípulos. Existe uma multidão aí fora, precisando que você saia para fazer, não apenas ser, não apenas receber um convite, mas para fazer discípulos. Esse é o lema, e precisa ser o lema além de ser o lema, o tema da nossa
missões que acaba hoje, que isso é o lema da nossa vida, fazer discípulos, que a minha e a sua vida tenha um impacto na vida de outras pessoas, que isso vai perdurar para a eternidade. Busque importar com aquilo que mais importa para Deus, e o que mais importa para Deus são vidas, é fazer discípulos comprometidas. Ele quer que os filhos pródigos da vida sejam encontrados. Nada é mais interessante para Deus do que pessoas. Por isso que Ele morreu, por isso que Ele deu o seu Filho na cruz, por causa não de estruturas, não por causa de algum outro mecanismo, mas por causa de tanto amar. E Ele sabia que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Ele envia Jesus Cristo, e a cruz nos mostra o quanto o Senhor nos ama. E a pergunta que eu termino dizendo para você: alguma pessoa irá para o céu por sua causa? Será que alguém no céu poderá lhe dizer: muito obrigado, você se importou tanto comigo, eu quero te agradecer, estou aqui porque você importou comigo? Será que você pode dizer, e será que naquele dia alguma pessoa irá dizer isso para você? Feche seus olhos, convido já o ministério do louvor aqui. Quero orar por você, quero clamar o Senhor pela tua vida. Senhor Deus, nós te louvamos, te agradecemos por tudo. Exaltado seja o nome do Senhor, agradecido. Toda honra e toda glória devidamente do Senhor. Essa palavra, Pai, foi explanada, essa palavra foi falada, e eu creio que o Senhor tem poder, Pai, de ministrar. Eu creio que na minha vida ministrou. Eu preciso fazer tantas mudanças na minha vida. Eu preciso fazer um compromisso com o Senhor. Eu preciso deixar de viver a minha própria vida para viver a tua vida, Deus. Abençoe que nossa igreja, a Igreja Batista Esperança, seja uma igreja multiplicadora, uma igreja que tenha como princípio cada membro fazer novos discípulos para a multiplicação. Eu sonho, ó Deus, ver essa igreja se multiplicando, de almas sendo rendidas, compromissadas, pessoas se rendendo completamente ao Senhor. Eu confio, Pai, que coloque isso em nosso coração, Pai, que venha como um acender de chamas sobre cada vida, sobre cada coração, tanto aquelas pessoas que nos ouvem aqui neste tempo, como aquelas pessoas que estão nos assistindo e que nos ouvirão depois, ó Pai. Abençoe. Ó Deus, nós te louvamos, te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe essa palavra na tua vida. Neste momento, você tem a oportunidade de estar ofertando ao Senhor. A irmã Aline falou que o fechamento do culto, né? Depois eu vou estar passando a palavra para o pastor, mas você teria a oportunidade de entregar seus dízimos e ofertas, e o gasofilaço pequeno é destinado para você entregar o seu dízimo exclusivamente para missões. Se você veio para fazer isso, ao som de uma música que queremos cantar, que fala: vem sobre nós e através de nós. Eu creio que ela resume todo o contexto da palavra. Então vamos estar. Você que veio preparado, coloque-se de pé, e você que veio preparado, faça isso neste momento comigo. Essa calma
Queremos te agradecer, Deus, por todos os dízimos, ofertas, por essa finalização dessa campanha, Pai, que possamos sempre ter como alvo nossa meta, Pai, não apenas levantar recursos, mas também possamos estar dispostos a orar, a anunciar, indo, Pai, e também ofertando, no sentido de que nós precisamos desse conjunto, Pai, para fazer a tua vontade. Abençoa a tua igreja, que seja uma igreja missionária, uma igreja que é multiplicadora, uma igreja que envolve cada vez mais no plano do Senhor de salvar essa humanidade, Pai. Muito obrigado por tudo. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém.